Boa noite a todos vocês, um grande abraço a todos vocês. Fazia algum tempinho que nós não fazíamos alguma live, né? E nós vamos estudar um assunto hoje polêmico, um assunto hoje que vale a pena você ouvir. Coisas que ninguém tem coragem de dizer, que a Bíblia diz e a gente não quer falar. Hoje falaremos sobre os Nefelins. O que é o termo Nefelins? O que foi essa corrupção? Mas antes, vamos ler o livro de Judas. Antes de Apocalipse, olha o que Judas nos diz. Judas não é o que traiu Jesus. O Judas de Iscariote. Esse Judas era o irmão de Jesus e irmão de Tiago. Se você não sabe, Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. E olha uma carta que ele escreveu. Quero trazer, amados, enquanto estava todo empenhado em escrever a respeito da nossa salvação comum, eu tive de fazê-los por uma razão especial, para exortar-vos a combaterdes pela fé uma vez por toda e confiada aos santos. De fato, infiltraram-se entre vós alguns homens já muito marcados por essa sentença, e uns ímpios que converteram a graça do nosso Deus num pretexto para licenciosidade e negam Jesus Cristo, nosso único Senhor. Judas começa escrevendo sobre os falsos mestres que estão no meio do povo de Deus. Só que agora, no versículo 5, ele vai trazer uma revelação profunda. Qual? Quero trazer-vos à memória, ou seja, eu quero relembrar vocês, embora já saibais tudo de uma vez por todas, que o Senhor, depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. E quanto aos anjos que não cooperavam, que não conservavam sua primazia, mas abandonaram a sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas sob as trevas para o julgamento do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, pois se terem prostituídos, procuraram unir-se os seres de natureza diferentes e foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo de fogo eterno. Cássia, um abraço, Cássia, Deus abençoe, paz, compartilhe o vídeo aí, um abraço para você e toda a sua família. Aí ele fala assim no versículo 14, a respeito deles profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas a contar de Adão, quando disse, eis que o Senhor veio com suas santas milícias exercer julgamento sobre todos os homens e perguntar a todos os ímpios de todas as obras das impiedades que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram. O que nós queremos falar é o seguinte, existe um livro que ele foi tirado da Bíblia, ele não foi colocado de forma canonizada na Bíblia. O que é canon? Quem fez a Bíblia foi o Conselho de Nicéia. O Conselho de Nicéia foi que se julgou em autoridade de colocar os livros que, segundo eles, eram inspirados por Deus. No entanto, eles deixaram de fora o livro de Enoque. Só que o livro de Enoque, ele é um livro inspirado. A prova de que é um livro inspirado por Deus é que Judas cita o livro de Enoque em sua carta e cita profecias de Enoque, como cita também o nome de Enoque. E é nesse livro que você vai encontrar algumas lacunas. Por exemplo, a grande pergunta que se faz hoje, por que Deus mandou o dilúvio sobre a terra? A grande questão que você precisa entender do dilúvio sobre a terra é o que está escrito em Gênesis capítulo 6, que eu vou ler para você agora, enquanto eu acho aqui. Você vai ter uma revelação surpreendente. Gênesis capítulo 6, Deus nos dá um motivo por que ele destruiu a terra. Então vamos lá. Gênesis 6 fala assim: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra,
e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres. Todas as que lhes agradaram. E Deus disse: o meu espírito não vai mais permanecer com o homem. O que você precisa entender é que esses filhos de Deus eram anjos. Vou dizer de novo, esses filhos de Deus eram anjos. E os filhos dos homens, as filhas naturais dos homens. As pessoas não querem aceitar essa verdade. Eles vão dizer não, que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, e os filhos dos homens eram os filhos de Adão. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque o cruzamento dos filhos de Deus com os filhos dos homens, a Bíblia vai dizer que geraram os Bernardos Reloins, ou seja, os homens gigantes, os homens mutantes. Geraram pessoas meio anjos e pessoas meio homens. E foi corrompendo a terra. Os anjos saíram da sua habitação, como lemos aqui em Judas. Os anjos deixaram a sua habitação e em forma de homens, eles se personificaram em forma de homens e vinham e introduziam nas mulheres, tinham relações sexuais com as mulheres. E isso causou uma mutação genética no gene humano, fazendo gerar homens de até quase 5 metros de altura. Deus estava assistindo toda essa cena. Essa cena é descrita mais perfeitamente no livro de Enoque. Mas Judas, já na nossa Bíblia, ele comenta que os anjos deixaram a sua habitação. Aí alguém vai dizer: não, mas os anjos não podem ter relações sexuais, porque Jesus falou que os anjos são assexuados. E eu concordo com você. Jesus disse que os anjos são assexuados, porém no céu. Ele é bem claro em dizer: lá no céu os anjos são assexuados. Mas Judas vai dizer que eles se rebelaram. E esses guardiões, como são chamados, eles desceram até a terra no Monte Hermon e fizeram um pacto de tomar as filhas dos homens. E nelas introduziram. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 23, versículo 20, que os caralhos desses homens, os pintos desses homens, eram grandes como de jumentos, e as mulheres tinham orgasmos como de cavalos. Está lá em Ezequiel 23, 20, para você ver como que era a promiscuidade. A promiscuidade a tal ponto de as mulheres não desejar mais os homens, mas assim esses anjos que se faziam homens. Aí você vai dizer: mas é uma loucura isso. Não, não é uma loucura. Os anjos comiam quando tinha forma de homem. Você vê isso lá em Gênesis 18, quando Abraão os serviu bolo para eles e eles comeram. Você vai ver que em Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram visitar Ló, os homens queriam ter relações sexuais com aqueles anjos que estavam personificados em forma de homens, a ponto de Ló oferecer no lugar deles as suas filhas que ainda eram virgens. No entanto, os anjos cegam aqueles homens e nada acontece. Para você ver como que a terra estava muito pervertida. Isso já era uma herança desses nefelins. O termo que estamos estudando é nefelins, homens gigantes que aconteceu dessa mutação. Esses anjos, segundo o livro de Enoque, ensinaram aos filhos dos homens a feitiçaria, a magia, culto a outros deuses, endeusar homens como deuses. Isso não é à toa na terra. Esses anjos rebeldes poluíram a terra de uma tal forma que isso foi uma grande gravidade contra o Senhor Deus. E nós lemos para você em Judas que Deus aprisionou estes anjos num grande abismo. Agora, no entanto, a gente vai ver que não é só Judas que fala sobre isso. Pedro escreveu um pouco mais específico, quando ele fala assim:
Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados dos justos, pelos injustos, a fim de ser conduzido por Deus. Morto na carne, foi vivificado no espírito. Olha agora, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, olha agora, aos que foram incrédulos outroras no dia de Noé. Outroras no dia de Noé, quando Deus em sua longanimidade contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, no qual poucas pessoas, isto é, 8 pessoas foram salvas das águas. E Pedro está dizendo que estes anjos foram aprisionados. E em segunda carta de Pedro, ainda em Pedro capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no abismo tenebroso do Tártaro. O Tártaro é um nome de inferno aonde esses anjos estão presos. Se Deus não poupou esses anjos que estão presos no inferno, no Tártaro, em cadeias de abismo, onde estão guardados à espera de julgamento, e nem poupou o mundo antigo, que é esse mundo na época do dilúvio, do tempo de Noé, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé foi achado em justiça. E se, como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios, condenou à destruição a cidade de Sodoma e de Gomorra, reduzindo a cinzas e livrando o justo Ló. Então você veja que isso tem muito sentido, a Bíblia explica isso. Aí as pessoas, os pastores, querem colocar que os filhos de Deus eram linhagem de Sete. Para com isso, gente, grande mentira. A linhagem de Sete é filho de homens normal, e a linhagem de Adão é filhas de homem normal. Isso não causa mutação. O que causou mutação ali foi a mutação genética entre o relacionamento sexual dos anjos, que deixaram a sua habitação contra Deus, e se relacionaram com as filhas dos homens. Só que acontece, deixa eu ensinar uma coisa para você aqui, muito forte, que esses homens que nasciam dessa mutação genética, eles queriam se alimentar dos humanos, e eles começaram a se tornar canibais. Eles começaram a devorar as pessoas, os humanos, os filhos dos anjos com os homens. E eles começaram a chupar o sangue das pessoas. Aí você vai lembrar do quê? De vampiros. Exatamente. A história dos vampiros não é à toa. Ela tem uma fonte, ela tem algum lugar. É justamente da história dos Nefelins que eles tiraram esses filmes dos vampiros. Vocês estão entendendo? Um grande abraço para Lauriane Félix, que está conosco. Deus abençoe, Lauriane, lá de Goiânia, era de Caldas Novas, né? E a Lauriane está conosco. Compartilhe o vídeo aí, tá bom? Pois bem, e aí eles ensinam a feitiçaria para esses homens, eles ensinam a macumbaria, eles ensinam ervas alucinógenas para as mulheres ficarem doidas e aguentarem esses anjos, porque eles tinham o pinto grande, o caralho grande, como está lá em Ezequiel 23:20, como de cavalos, e as mulheres tinham orgasmo como de cavalos. Era uma putaria, era uma promiscuidade sexual muito grande, e Deus assistiu tudo isso e não gostou. Então Deus mandou o quê? O dilúvio. Deus mandou o dilúvio porque a raça humana, ela estava em quê? Ela estava contra Deus. Ela estava sendo contaminada por Deus. Perdão. Ela estava sendo contaminada pelos anjos caídos, E Deus não gostou dessa rebeldia, e Deus, não gostando do que viu, foi e mandou o dilúvio sobre a terra. Elaine, um abraço, Elaine. Deus abençoe para você. Deus abençoe você, tá bom? Letícia Fernandes, um grande abraço. Você não sabia mesmo, né, Letícia? Letícia, eu não vou contar pra ninguém que você começou a namorar hoje, tá bom? Um segredo nosso. Bom, vamos lá. Eles lançaram a feitiçaria na terra.
E os homens começaram a propagar essa feitiçaria. E os homens eram gigantes, quase 5 metros de altura. Então Deus manda o dilúvio. Deus manda o dilúvio para destruir essa raça contaminada pelos anjos. E Deus pega esses anjos e aprisiona eles num abismo. Deus aprisiona eles no abismo, no Tártaro, segundo Pedro, a carta de 2 Pedro, capítulo 2, que lemos. Jéssica, Jéssica, um grande abraço para você, que Deus abençoe você, seu esposo, sua empresa. Giovan Lucas, Deus te abençoe. A Elaine, Deus abençoe, viu? Letícia, Deus abençoe você, sua mãe, seu namorado, Gustavo, que dê tudo certo. Bom, vamos continuar a live. E a terra foi poluída disso. Então Deus manda um grande juízo. O dilúvio foi justamente para isso. Se você quiser saber mais dessa história, é só você entrar no Google e baixar o livro de Enoque. O livro de Enoque que Judas cita. E você vai ver, porque se você não sabe, Enoque andava com Deus. E Enoque foi arrebatado do mundo dos homens. Enoque não morreu. Ele foi arrebatado do mundo dos homens porque Deus precisava de uma testemunha da terra para mandar juízo. Aí você vai falar o seguinte: mas Deus não sabe de todas essas coisas? Por que Deus precisava de uma testemunha? Não é que ele precisa de uma testemunha, é que ele simplesmente quis mostrar para os homens: olha, você está vendo o que está acontecendo? É por isso que eu vou mandar juízo, é por isso que eu vou mandar o dilúvio. Então vem o dilúvio e destrói a terra, mata os homens, mata os animais. E salva-se 8 pessoas, que é a família de Noé, e eles dão continuidade na terra. Eles dão continuidade, porque a terra foi pervertida por esses anjos. Olha só, eu vou ler um pedacinho aqui do livro de Enoque que eu peguei para você. Diz assim, ó: quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis, filha dos homens. Os anjos, filhos do céu, ao vê-las, desejaram e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhe então seu chefe, Senjasa, o nome de um anjo: eu receio que não quereis realizar isso. Mas aí eles fazem um pacto e eles vão em 200 anjos, 200 milhões de anjos, que é isso, e possui as filhas dos homens. E lança para eles a feitiçaria, a macumbaria, aquela coisa toda. O livro de Enoque tem 88 páginas. Seria interessante você ler para seu conhecimento. Seria interessante para você ler, para você entender. Então, o que acontece agora? Apocalipse capítulo 9 diz que no final dos tempos, presta atenção, Deus vai abrir um abismo. Deus vai abrir um abismo. E Deus, ao abrir este abismo, vai sair de lá muitos anjos caídos. O que acontece? Esses anjos que eram que contaminaram a terra, os que contaminaram a terra no tempo de Noé, eles vão contaminar a terra com esse espírito, esse mesmo espírito como que eu posso dizer, de perversão sexual nos últimos dias. Estes mesmo espírito. Quem falou isso não foi eu. Quem falou isso foi Jesus. Onde? Horas. Quando ele dá o seu sermão, ele fala o seguinte: a vinda do homem será como nos dias de Noé. Bebiam, casavam-se, davam-se casamentos. Ele fala que será como nos dias de Noé. Só que aí Deus vai destruir a terra, não vai ser com dilúvio, vai ser com fogo. Isso está lá na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 3. Quando isso acontecer, haverá novamente um grande juízo de Deus sobre a terra. Só vai se salvar os justos. Esses espíritos imundos que estão tornando a pessoa possessa, tornando a pessoa... Olha só que está conosco o Aline e o pastor Ronaldo. Sabe muito, viu, irmãos? Quem estiver ouvindo aí e quiser chamar o pastor Ronaldo para pregar, é uma bênção. É um homem de muito conhecimento bíblico. Eu indico esse homem, viu? Olha só. E o que acontece? Deixa eu voltar ao raciocínio, que eu fui falar do Ronaldo e acabei esquecendo. É que nos últimos dias,
esse espírito, ele vai começar a se apoderar das pessoas. O que se apodera de pessoas não é os demônios que caíram com Lúcifer. Não. Prova na Bíblia? Prova. Demônio tem corpo. Anjos têm corpo. A física diz que dois corpos não podem tomar lugar em um mesmo espaço. Você está me entendendo? Quem se apodera das pessoas e quem é possesso nas pessoas, deixa as pessoas possessas, são os espíritos dos nefelins. Qual espírito? Olha, os filhos dos anjos com os filhos dos homens eram mutantes, não era? Deus matou a matéria, mas se era filho de anjos, eles têm espírito agora eterno. Eles têm espírito eterno. A matéria do corpo é morta. Então todo espírito imundo precisa de um corpo. É o que Jesus disse, que eles, quando encontram a casa limpa, eles voltam com mais 7 e querem tornar esse estado, o último estado, pior do que o primeiro. Quem deixa as pessoas possessas não são os demônios que caíram com Lúcifer. Quem deixa as pessoas possessas são o espírito dos nefelins. Você está me entendendo? A gente precisa ter essa noção. E na realidade o termo Lúcifer também é um termo que nem existe. É um termo latim. Mas a gente chama de Lúcifer para você diversificar os personagens. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a perversão sexual que houve nos dias de Noé. E Deus mandou um juízo em dilúvio. E essa mesma perversão está tomando conta dos últimos dias. Prova. Você acha normal uma pessoa ficar nu e crianças e tocar no membro do homem e nós chamarmos isso de arte? O Brasil está tão estranho que levar a criança para trabalhar é crime, mas tocar no membro de um homem é arte. Ô gente, pelo amor de Deus, isso já está anunciando o fim. É o princípio das dores, não é as dores, é o princípio. É o princípio das dores. Esse abismo vai ser aberto. E esses guardiões que foram aprisionados no tempo do dilúvio, esses anjos que se rebelaram, que Judas fala que deixou a sua habitação, que Pedro fala que Deus os colocou no Tártaro, eles serão soltos. E essas mesmas promiscuidades que houve no tempo do dilúvio, haverá nos fins dos tempos. Então é necessário você aprender isso. Aí as pessoas vão falar, não, os filhos de Deus e os filhos dos homens, os filhos de Deus eram os filhos de Sete. Ô irmão, quanta ignorância. Filho de Sete continua sendo filho de homens. Vou te dar uma informação histórica. Até o ano 500, até Agostinho. São Agostinho é respeitado na igreja católica, na igreja protestante, na igreja judaica. Eles acreditavam que os anjos tinham relações sexuais no tempo do dilúvio, no tempo de Noé com os homens. Foi de Agostinho para cá que a igreja mudou esta conversa, falando que é os filhos de Sete, porque acharam pesado demais. Aí Judas e Pedro faz uma advertência muito forte, que eu adoro. Ele fala assim, e vocês ministros não façam as mesmas coisas. Ele compara um falso mestre a esses anjos nefelins que corrompeu a terra, que deixaram a sua posição. Então eu e você que prega a palavra, nós não podemos mudar a posição da verdade para mentira, porque senão este mesmo juízo que os prendeu no abismo, é este mesmo juízo que virá sobre mim e você. Pessoas que estão enganando o povo de Deus, fazendo do povo de Deus negócios, sendo falsos mestres na igreja, já estão possuídos por essa memória psíquica coletiva dos nefelins e nem sabe. Fazendo prodígios na igreja, artes mágicas na igreja, ilusionismo na igreja, e nós estamos chamando isso de milagre. E adoramos a Deus, Deus está fazendo isso. Deus não está fazendo isso não. Esses anjos ensinaram os homens a fazer ilusões. Esses anjos ensinaram os homens a arte mágica, a feitiçaria. E o que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje são artes mágicas, shows de ilusões, feitiçarias, macumbarias, coisas terríveis. E nós estamos chamando isso de Deus, de milagre. Pense nisso, compartilhe esse vídeo, tá bom?
Um beijo para você. Deus abençoe você.